Time has come for you to lip sync for your life. Conselho pra Corey King, que não é trapaça, se olhar no espelho antes de entrar no palco. A partir desse ponto, tudo que ela pode fazer é desapontar os jurados. Né, que as bichas são chatas, novinha, sem conteúdo. Essa semana, calcinha de RuPaul Trend Topics. E a Betsy Johnson com um vestido de bolinha, preto e branco, maravilhosos. Fazer um espacate com 82 anos. É uma coisa, mirou na melindrosa, acertou na odalisca puta, né? Tá, misericórdia, Senhor Jesus. Tá, Corey King, é o que ela consegue entregar, é isso aí. E fotos dela aí na internet tem até 20 mil curtidas, enquanto bichas belíssimas às vezes não conseguem 1000 curtidas. Então é a nova fase, a nova era do drag queen. A caricatice sem ser engraçada. Então me odeiem, por favor, fanbase de Ariete, me odeiem. Eu estou precisando de sair do flop, me odeiem. Então, Corey teve que dublar com Lídia, infelizmente. Mama Ru que decide. Quem foi a branca com K que resolveu que Ônia deveria dublar hoje? Isso é coisa de branca, né? Se o amor tivesse amor ao talento que diz que tem, isso não estaria acontecendo. As coisas sagradas são assim. Um beijo. Não um beijo no asfalto, mas um beijo na boca. E pela primeira vez na história, um casal de drag queens se beijam durante um lip sync de uma forma tão explícita, assim. Já teve outros beijos, mas entre amigas. E dessa vez foi incrível. Misericórdia, Senhor Jesus. As coisas sagradas são assim. Essa mulher, eu nunca mais leio um livro. Essa mulher não tem nada a ver comigo. Essa mulher parece que não usa espelho e jamais terá o meu apreço. Vou fingir que nem conheço. Sim, essa mulher, ela está incomodada com a minha amiga amada, mas não frequenta a nossa casa. Essa mulher escreveu sobre um rapaz que a vida mudou completamente com a bruxaria. Mas vou te contar que eu não acredito que ela entendeu o seu próprio livro. E eu nunca mais vou ler um livro dessa mulher, mas nem o filme me interessa. Essa mulher, ela não tem a mente aberta. E é por isso que vou ler outras coisas, para não me sentir uma trouxa que deu fama às coisas escritas por essa mulher. Ela espaço dos limites, mas o que deixou ela lá só cabe Deus julgar. Quando tenta definir quem é que pode ser mulher, inteligente ela não é. Como ela pode escrever sobre a vida de uma pessoa marcada e perseguida, mas não entende nem da missa metade quando o assunto é transexualidade. Escreveu sobre um rapaz que a vida mudou completamente com a bruxaria. Mas vou te contar que eu não acredito que ela entendeu o seu próprio livro. E eu nunca mais vou ler um livro dessa mulher, mas nem o filme me interessa. Essa mulher, ela não tem a mente aberta. E é por isso que vou ler outras coisas, para não me sentir uma trouxa que deu fama às coisas escritas por essa mulher. Escreveu sobre um rapaz que a vida mudou completamente com a bruxaria. Mas vou te contar que eu não acredito que ela entendeu o seu próprio livro. E eu nunca mais vou ler um livro dessa mulher, mas nem o filme me interessa. Essa mulher, ela não tem a mente aberta. E é por isso que vou ler outras coisas, para não me sentir uma trouxa que deu fama às coisas escritas por essa mulher. Hey, ho, bitch.
Vem de boa, vem suave, porque estamos no ar, ao vivo e gravado para todo o Brasil e mundo com mais um Tudo Drag, pra fazer uma resenha de tudo que rolou nessa semana no Drag Race e de quebra ainda ensinar pra vocês o verdadeiro significado da palavra resenha. É mole, Pemba? Cadê ela? Eita, que eu nunca mais vou ler um livro. Que library foi essa, meu povo? Boa noite, Brasil. Boa noite, mundo. Episódio? Que episódio que é? A gente conversou agora há pouco, meu Deus. Episódio 9 e tem 9 queens no programa. Olha que coincidência. Viu só que incrível? Eu nunca mais vou ler um livro. Faixa título do segundo álbum das Divas Irreais, inédita aqui no canal do podcast. Em nenhum dos outros programas tocou também. É a primeira vez que tá tocando, porque é dia de library. Foi dia de leitura. E pra quem gosta, saiba que aqui a biblioteca tá sempre aberta. Não esqueça o cartão, porque na grande tradição de Paris is Burning, a biblioteca está aberta e de cara Onia Nerve já dá um bom conselho pra Cory King, que não é trapaça se olhar no espelho antes de entrar no palco. E o veneno escorreu mesmo quando ela disse que a Lana veio pra encerrar a carreira, né? Não pra dar início à carreira. E de um modo geral, Suzy Tucci, Sunstar, Jules Sparkle, Lexi Love, Lydia e Onia Nerve foram muito bem. Sunstar falando pra Lexi que nessa idade ninguém mais quer pagar foi hilário. E as piadas da Suzy Tucci também sobre a Lana, a partir desse ponto tudo que ela pode fazer é desapontar os jurados. E nada trabalha mais do que o fígado da Lexi Love. Eu acho importante notar que a Suzy tentou atualizar com eventos recentes do programa. Ali nas piadas, ela não trouxe tudo pronto de casa. Teve uma hora que ela relacionou com a Rosa Parks da Lana no Snatch Game. Então foi incrível. E quem não foi tão bem assim foi Ariete, Lana Del Rey e Cory King. Foram bem sem tempero. Cory meio pesadão, achei um pouco pesadão o senso de humor da Cory. Mas quem venceu essa prova de leitura foi Suzy Tucci. 2.500 lajans na conta dela. Eita, que a gata tá ganhando tudo, né? Até a library ela ganhou. E ela tava delusional alguns episódios atrás. E ela voltou a ganhar. Eita, cuidado com ela. Ela vai chegar na final desse jeito, hein? Você sabe que no começo, quando eu assisti a primeira vez, eu falei, lá vem uma library chata, né? Que as bichas são chatas, novinha, sem conteúdo. Até que não, né? Depois eu vi de novo e vi aí algumas pessoas na internet elogiando. Falei, vou olhar com mais carinho. E realmente a edição ali arrasou, teve piada de todo mundo praticamente. Então foi uma edição interessante de ver. Se você não gostou, veja 2 vezes que você vai gostar um pouquinho mais. Então até que valeu a pena. E você achou que Suzy merecia ou que Onia foi melhor? A Sun também tava muito boa, não esperava esse nível de humor da Sunstar. Ah, mentira, você espera tudo da Sunstars. Deixa de ser mentirosa, você puxa saco dela. Então, a Onia foi muito bem, mas a edição mostrou só 2 piadas dela, ou 3, e foi mais no começo do vídeo. A Miss Cachinhos, o coitado, como que é o nome da Miss Cachinhos, gente? Suzy Tucci, mas tem outra com cachinhos que é a Jewels. Não, vamos ficar só na Suzy. A Suzy Tucci ficou mais no final do vídeo, eu acho, então a edição também favoreceu. Mas ela foi bem, eu acho que para o que se esperava dela, ela foi bem. Cuidado com as bichas de teatro. Chega nessas horas, elas vão bem, tá vendo? Pois é, né? A gente fala que comédia é muito ritmo, tempo, e parece que ela tira essas coisas de letra. Mas se Onia Nerve ganhasse, eu também não ia achar ruim, não. E aí, a Mama Ru anuncia que é semana de Design Challenge. Com convidada mais que especial, hein, gente? Betsy Johnson, rainha da moda, estilista, arquetípica, lendária, pop, top, luxo, luxo, luxo. Como ser a mesma pessoa depois de passar por Betsy Johnson? Mulher, o choque é que elas receberam a missão
receberam as coleções, dividiram os times ali entre 3 coleções. Então, até então, era só criar uma coleção, uma roupa baseada na coleção da Betsy. Quando o RuPaul volta para verificar os looks, aí que as gatas desmaiaram, porque RuPaul dá passagem para a própria Betsy Johnson, né? Que veio no workroom dar dicas sobre a construção das roupas. Então, ali elas entraram em delírio, né? Elas ficaram louquíssimas. Gente, foi incrível. E eu achei que foi de uma consideração passar esse manual de instruções todo. Com a coleção, com o nome. Ali a Suzy até começou a escolher, né, qual coleção ela queria, porque tinha vantagem por ter vencido na biblioteca. E ficou formatura, baile de formatura, Corey King, Lana Del Rey, Anya Nerve. Pré-nupcial, que é uma coisa meio casamento preto e branco, Ariete, Lexi Love, Sunstar. E Punk Grunge, Flappers, que é uma coisa meio melindrosa, grunge, Lydia, Jewels, Sparkles e Suzy Tucci. Elas estavam começando já a aplicar as suas ideias perante o desafio, recolher material, folhear os catálogos, né, do desfile de moda da Betsy Johnson. E de cara se nota problemas no vestido da Anya Nerve. Corey deu a dica, falando da meia, que tava ali numa altura que realmente não dava o comprimento do vestido da Anya. Mas ela foi bem sutil, né? A Anya não entendeu isso como um recado. Aí quando a Betsy Johnson chegou pra consultoria, as coisas já estavam todas meio desencarrilhando. E foi incrível. Gente, cuidado com o Baby da Ariete. A Corey demonstra talento com desenho. A Alexi aprende que a Betsy Johnson foi pioneira com trans em desfiles. E Suzy Tucci depois tenta amarrar um lenço na cabeça, virado na Alicia Keys, era esse o nome que comparavam? Foi, acho que foi isso mesmo. E que talento a Corey King, eu falei que ia dar tempo dela mostrar seu verdadeiro talento. Ela fez curso de animação, de desenho animado, então ela mostrou um croquis com uma pintura muito bonita, né? Dá até pra pendurar na parede. Quem diria que a que mais sabe desenhar é a que menos sabe costurar, né, Mona? O desenho dela tava tão bonito, mas a produção dela não acompanhou o desenho. E a nossa querida Anya Nerve ali, desesperada com aquele vestidinho rosa dela, sem saber o que fazer, né, Mona? Sem saber o que fazer não, porque ela achava que ela tava arrasando. Mas as outras preocupadíssimas vendo ela andar com aquele vestidinho. Ah, e foi uma piada, né? E enquanto ela tava se divertindo, tava tudo bem. Aí, a gente percebe no momento seguinte que Jewels Sparkles tem um problema com veludo, né? A direção da fibra do veludo está numa direção contrária na parte de trás do vestido. E o contraste fica muito nítido. Ainda bem que a Alexi fez o alerta. A Alexi sempre faz o alerta, né? É a mãe, né? E ela devia ter ficado quieta, né? Se ela tivesse ficado quieta, tinha dado uma sabotada no look da gata. E é incrível como que a gata conseguiu arrumar, né? Ela deu a dica, falou aí desse detalhe do veludo. E eu pensei que ela ia pra passarela com o vestido virado do lado contrário. Não, ela arrumou, ela deu conta de arrumar e deu conta de resolver o quebra-cabeça que ela tinha ali, que era o que fazer com pelúcias de texturas e cores tão diferentes. Pois ela fez um belo de um mosaico ali com as pelúcias e arrasou no look. Maravilhosa, teve uma boa ideia, ela foi bem criativa, tá de parabéns. É verdade, né? Ela não tinha material suficiente pra fazer essa coisa peluda, voluptuosa, com um tecido só. E ela teve a ideia de fazer com todos, costurando, e ficou muito bonito. A Alexi Love depois começou a ter problemas com a criação do próprio vestido, né? Aquela coisa de entrar demais na cabeça, na própria mente. E ela tava achando que não ia conseguir entregar um design que realmente ia tirar ela do safe. E isso tá virando um grande desafio para ela.
E ali a Sunstar também deu uma força moral, um apoio de amiga. Foi tão bonito. Agora, Anya Nerve tem problemas com praticamente tudo. E principalmente em colocar os laços, né? Aí a gente vê que o comprimento do vestido era o menor dos problemas ali. Foi muito difícil pra Anya colocar todos aqueles laços ao longo do vestido. A gata não sabe costurar, a gata não sabe colar, a gata não sabe grampear. E no final ela ainda apareceu com os laços, com tipo de um botão branco no meio. Além de toda a cola e grampo que ela colocou, ela ainda conseguiu, sei lá, uma tampa de desodorante ali, botou no em cada uma tampa de talco, parecia uma tampa de talco, uma tampinha branca assim, não parecia nem um botão. Ela conseguiu fazer o look pior ainda, né, do que era previsto. Ai, gente, ali já tava desastroso. Mas acho que a Anya Nerve nunca teve uma referência branca pra criar nada. Ela sempre baseou todos os seus looks na cultura do povo preto. Então, ali a gente percebia que ela tava realmente tremendo pelas bases, mas ainda assim se divertindo muito. Vamos de run? Ai, vamos ver o resultado desse bafo todo, porque afinal de contas tem 9 looks. Começa com o look da RuPaula, né? A RuPaula me vem com uma calcinha pra mostrar que não tem idade pra coendar. Toda de rosa, maravilhosa, gostosíssima. Michelle Visage toda de vermelho, bem butt queen. Carson Kressley tava com uma jaqueta com animal print de zebra. E a Betsy Johnson com um vestido de bolinha, preto e branco, maravilhosos. Bicha, nada do que Betsy Johnson possa vestir é mais surpreendente do que fazer um espacate com 82 anos. Isso precisa de ser dito. Ela disse que tem 82 anos, eu não fui confirmar. Mas ela tem 82 anos e faz espacate. Eu fiquei passado, e aí mostrou uma imagem dela em desfiles. Ela faz isso no final dos desfiles dela. Então, assim, eu acho que eu nunca vi uma pessoa com uma idade tão avançada fazer um espacate. Parabéns pra ela. Agora, calcinha de RuPaul foi o assunto da semana na internet. RuPaul de calcinha com uma espécie de um vestido meio rendado por cima, que meio que imita uma lingerie longa, mas o centro da roupa é a calcinha da RuPaul aparecendo. Essa semana, calcinha de RuPaul Trend Topics. A RuPaul vai parar de trabalhar, a gente não vai ter visto de tudo dela, por isso que ela tá mostrando todos os ângulos nessa temporada. É verdade, né? Ela ganhou todos os corações da face da terra com esse look. E o olho tava maravilhoso também. Eu fiquei hipnotizada até o final do episódio com esse olho da Mama Room. Agora, no desfile, é dividido em 3 partes, né? A começar com melindrosas do punk grunge, entre a Juicy Sparkles, maravilhosa. Não deu pra perceber se ela inverteu ou não a fibra desse veludo. E eu fiquei louca tentando descobrir por dias. Às vezes eu acho que sim, às vezes eu acho que não. Ela passou ali uma pedraria no contorno da parte da frente do tecido com a parte de trás do tecido. Mas essa mistura de peles ficou sensacional. Tem azul, tem roxo, tem branco com pintinhas. E ela fez um cabelo bem melindrosa. A maquiagem tava linda. Juicy Sparkles abriu muito bem esse desfile. Uma paleta de cores que tinha tudo pra dar errado, né? Porque tem ali animal, tem pelúcia azul, e ainda o veludo, que é meio roxo, não sei direito. Então tinha tudo pra dar errado e ela deu uma solução que ficou maravilhoso o look. No final das contas, arrasou esse look, viu? Assim, não vou falar que o vestido é belíssimo, porque, é um vestidinho, mas a solução que ela deu pra pelúcia ali, foi fenomenal. Parabéns. Por ser uma bicha tão nova, teve visão. Ela tem visão. E em seguida vem Lydia Butthole Collins, que tentou fazer uma coisa parecida com o que a Juicy entregou, mas tava uma bagunça, gente, por favor. Eu só gostei do sapato, no mais tava tudo bem zoado, muitas caudas com animal print, uma coisa meio marabu, e muitas franjas feitas com fita. E aí ela tem um chapéu, mas ela diz
que tem um facequine, esse facequine dá uma volta no rosto dela, e aí desce pelo pescoço e abraça o corpo, por baixo de um vestido de veludo molhado rosa, onde, como o Carson Kressley disse, colocou a sombra nos lugares errados, as luzes e as sombras nos lugares errados, pelo jeito que ela amassou esse vestido. Tá aí, a gata anterior tinha 3 cores pra trabalhar e ela conseguiu harmonizar 3 cores. Essa tem 2 cores e ela conseguiu desarmonizar tudo, né? E ainda botou ali um maiô de segunda pele, né? Meio tigrado, mas é meio laranja, meio rosa. Disse que era um fake skin, colou 2 retalhos na cara, um de cada lado. E ficou muito bagunçado, né? O tipo de look que você olha e fala, nossa, mas ela colocou tudo que ela tinha no armário. Então tem tudo ali e no final das contas você não vê nada. Tudo bem que ela tem pelúcia igual a anterior, mas a anterior editou, né? Tá clean o look da anterior dela. Tá uma bagunça só. Misericórdia. Parece que ela acabou de vir de um vendaval e as coisas ficaram presas no corpo dela. Você acha que ela serviu mais melindrosa, mais punk ou mais grunge? Não sei. Eu não consigo nem responder isso. Tem que se ater no desafio, né, gente? Vamos ver a próxima. Suzy Tucci, uma das queridinhas dessa temporada. Ela vem com um visual com cabelo bem rock, né? Me lembrou David Bowie. A maquiagem, ela não mudou muito do que ela costuma fazer. E o vestido contava toda uma história, né? Tinha alcinha, tinha uma raposa morta, ali jogada no ombro. E as franjas eram de moedinhas, continhas. Ela fez uma capa pro sapato. Então a gente percebe que ela tentou criar uma coisa da cabeça aos pés e ela apresentou isso muito bem, né? Fazendo essa linha despojada, sinais com a mão, cuidado com esses sinais. Nem deveria estar fazendo, cuidado. Então, gata, ela mirou na melindrosa punk, mas acertou numa coisa meio indiana, prostituta, abandonada na beira da estrada. Ela tá horrível, esse look tá horrível. Assustadora, a combinação de cores ali também. São 2 veludos, né? Um veludo, não sei se é marrom, que porra é, o outro é rosa. É assim, todo mundo gosta, né? Mas não me convenceu isso não, francamente. É uma coisa, mirou na melindrosa, acertou na odalisca puta, né? Realmente, vendo por esse ângulo, a gente até estranha. Mas perto das outras participantes, nossa, incrível. Ela conseguiu entregar uma melindrosa punk grunge. Só pra explicar também o excesso de crítica, ela colocou uma luva de canela, né? Ela tem uma luva no braço de veludo e aí na canela ela colocou uma coisa imitando como se fosse uma meia, mas é uma luva de canela, não sei nem como chama isso. Ficou horrível, tá até sobrando no look. E essa coisa de não saber o que fazer e pendurar um quadrado de tecido no pulso pra levantar o braço e dizer que tem alguma coisa pendurada pra fazer uma composição. Se é só um quadrado de tecido, é só um quadrado de tecido, não tá conectado com o vestido, tá muito estranho mesmo. Parece que ela tá toda esfarrapada, na verdade. Uma coisa não tem nada a ver com a outra ali. Nada combina com nada. Ah, mas no teatro tudo pode ser qualquer coisa. E realmente ela falou que ia passar blush nos joelhos. Se ela fizesse isso, de repente ia até ficar mais legal esse look. Vamos pra próxima? Vamos! Nova coleção, né? Nova coleção, agora é o baile de formatura. E a primeira a entrar é Cody King. Ela serve um look também veludo, né? Rosa fúcsia, chocante. É cetim, querida, não é veludo não. Veludo foi anterior, aqui é cetim. Até ali no laço do peito, ela tem um laço gigante no peito, gente. Também cetim. É um vestidinho de cetim que ela fez. Um cetim rosa. Só. Ela conseguiu me enganar, porque quando eu olhei eu pensei que era veludo. E esse cetim não deu muito certo na barra do vestido, né? Não ficou aquela barra toda esvoaçante e linda que ela desenhou. Ficou uma coisa mais curtinha, perna de fora e a barra sem acabamento. O sapato tá até bonitinho, porque ela tá proibida de usar o outro sapato que ela trouxe. E o cabelo bem oitentista, né? Então pelo cabelo é oitentista. Tem um laço gigante no peito, mas quase subliminar. E a barra do vestido não tem nada a ver com a Betsy Jones.
O babado é que a Betsy Johnson tá aí pra dizer se essa produção tem a ver com que ela com coisas que ela faria ou não. E ela vai dizer que ela não faria isso, sabe? Um vestido muito simplório, muito sem vergonha. Ela fez um desenho muito bonito lá pra RuPaul, era um vestido rodado, todo drapeado, e aí ela entregou uma coisa de uma lateral assim, rachado a partir da cintura, então só tem um lado, né? É um assimétrico que não tem nada a ver com o desenho que ela fez. Parece que ela tá de saída de banho, nem parece um vestido, e ainda dá pra ver a fita ali que amarra o peito. Ela não conseguiu costurar o cetim na estrutura do tecido, então tem uma fita segurando isso tudo. Então, além de tudo, não tá nem costurado, não tá nem acabado. Ainda perceberam que a barra tá tudo gruvinhada, porque ela também não conseguiu fazer a barra. Tá misericórdia, Senhor Jesus. Tá a Corey King, é o que ela consegue entregar, é isso aí. E fotos dela aí na internet tem até 20 mil curtidas, enquanto bichas belíssimas às vezes não conseguem 1000 curtidas. Então é a nova fase, a nova era do drag queen. A caricatice sem ser engraçada. Você acha que uma drag, quando está apaixonada, pode servir problemas na execução dos desafios? Talvez seja esse o problema da Corey? A gente não vê tudo que acontece nos bastidores, mas ela conseguiu o que ela queria, né? Que ela foi aí pra namorar, e essa semana saiu um boato que a RuPaul colocou 3 twink, porque ela falou na fita dela de inscrição que ela gostava de twink. Então, fez um cardápio grande de twink pra ela conseguir um namorado. A RuPaul queria ver amor, né? Então, ela conseguiu aí cumprir a missão. Se é isso que a RuPaul queria mesmo. Gente, como que as pessoas são maldosas? Como que eles falaram isso? Gente, você acredita? A internet é podre, né? Mas enfim, né? Eu não acho que é o amor que está deixando o drag dela ruim, não. Eu acho que são as capacidades dela mesmo, e o amor é o que ela vai levar de bom dessa temporada. Eu fiquei sabendo dessa lista. Além da Lídia, tem a Suzy Tucci e a Jules Sparkles. E tem um vídeo antigo da Corey King falando qual é o tipo que agrada a ela. E ela descreve exatamente uma pessoa com esse biotipo. E a internet foi a loucura! Mas vamos pra próxima, porque a próxima é Onia Nerve. E Onia vem com esse vestido rosa, meio de vinil, né? Esse tecido é muito divertido que ela usou, mas os laços estão todos bagunçados. É um pequeno no meio e um grande em cima, um grande embaixo. A barra do vestido eu pensei que ela ia encher de tule e cobrir todo o pé. Ficou uma coisa meio frufruzinha, curtinha, então incomoda muito de olhar. Mas ela entrega o carisma, né? Ela vem toda feliz, ela vem toda sorrindo, ela vem toda se achando a rainha da formatura nessa noite especial. E aí eu acho que é por aí que ela se garante, viu? Pelo brilho e pelo histórico, é claro, ninguém nasceu ontem. A sorte da Onia essa noite é que a Betsy Johnson vai defender ela ali pela entrega, pela alegria que ela desfilou o look, e ela acreditou nisso, sabe? Na forma como ela entregou. Por mais que ela entendesse que não seria exatamente um look que a própria Betsy faria, a Betsy sentiu uma vibe convincente nela que talvez a anterior não teve, né? A anterior, os fracassos do vestido da Corey King ficaram muito mais evidentes do que o excesso no vestido da Onia. A Onia tá com um vestido cheio de excesso, com os laços meio tortos, assim, mas ainda dá pra dizer que ela tá feliz na passarela e tá tentando entregar isso da melhor maneira possível. E ela fez um conjunto, né, porque o vestido é rosa, os laços são rosa, a peruca é rosa, então ela vendeu bem um conjunto. Mas se você prestar bem atenção, ela falhou bastante também no look, mas convenceu mais a Betsy. Essa é a sorte dela. Por isso eu imagino que ela estará salva. Pode até não parecer uma coisa da coleção da Betsy Johnson, por momentos de falta de acabamento, mas conta uma história. E essa história é uma pessoa que ficou muito animada depois que viu um desfile da Betsy Johnson e tentou fazer o que dava com o que tinha e se divertiu nessa noite de formatura. Vamos para a próxima categoria. Ah não, ainda tem formatura, gente. Não posso deixar de falar de Lana Del Rey. Lana Del Rey, ela perdeu a própria formatura por causa do coronavírus. Se sentiram idosas? Pois é, já tem pessoas formadas durante a pandemia participando da competição. Então ela vem para compensar
essa falta que teve durante a formatura dela. E ela canaliza os anos 80, tenta fazer uma coisa muito fashionista, tem uma cauda bonita atrás, muitos laços, mas eu acho que o laço da cabeça podia ser um pouco maior. Aquela coisa, né? Edição, edição, edição. Eu senti um pouco de medo do caimento da saia na lateral. Quando você vê ela de perfil, parece que ela tá cagada. De tão ruim que ficou o caimento da saia, o drapeado que ela fez ali. Eu não sou costureira, eu não sou estilista, eu não sou ninguém pra falar isso. Inclusive, a crítica que eu consigo fazer é tão vulgar que a impressão que eu tenho é que ela tá cagada. Mas, enfim, ela conseguiu costurar um vestido, conseguiu colocar uns laços no corpo, conseguiu se montar. Não saiu muito do que ela é, mas hoje, pela primeira vez, você não falou que ela tá procurando a cintura dela, né? Embora esteja evidente, né? Então, é uma noite de Lana Del Rey para Lana Del Rey. Olha, eu nem ia falar mais da cintura, que eu já tô acostumado. Pra mim, virou brand pessoal dela. Realmente a cintura podia estar um pouco mais pra cima e essa saia ser mais longa, né? Ela vem lá de cima de uma cintura um pouco mais alta. Aí sim eu ia viver. Mas a peruca tá muito bonita. Esse cacheado, bufante. Ficou bem legal essa apresentação. A saia ficou muito mal costurada, né? Eu acho que ela não deve entender muito, eu não sei se ela entende de costura, mas o design da saia ficou ruim, ela esqueceu de pôr volume embaixo, então ficou uma coisa assim, ela teve a impressão de fazer uma saia rodada, como se fosse uma linha meio bailarina, praticamente, mas ela não colocou nenhum volume embaixo pra sustentar, então ficou parecendo que ela está cagada. De repente, tendo esse comprimento, ela ia até conseguir passar um cinto por baixo, olha os truques de mãe, né, dos anos 70, e dar esse volume da saia pra fazer esse caimento que a gente tanto espera. Imagina se ela fizesse um monte de saia de tule por baixo dessa saia pra fazer um volume e sustentar essa saia que ela colocou por cima. Ia ficar magnífico e ela ia vender muito mais. Em vez de colocar o tule amarrado na bunda, arrastando no chão, colocasse por baixo da saia, fazendo uma saia volumosa, estilo saia de bailarina. E é formatura, né? Eu acho que formatura caminha lado a lado com a debutante. Então essas saias de Cinderela, de princesa, dá muito certo pro tema também. Let's go! E aí a gente encerra a categoria de formatura e vamos pra próxima, que é o pré-nupcial, casamento preto e branco. E quem abre essa categoria é Ariete. A Ariete, sem dúvida nenhuma, ela sabe costurar muito bem. Ela é a rainha dos looks. Qualquer pessoa teria sorte de ter uma produção feita por Ariete. Mas no meio do casamento ela escolheu fazer toda de preto, uma coisa mais virada em luto, né? Em viúva, exato. E ficou muito bonito, tem opulência. Não sei se tem muito Betsy Johnson, mas tem um lacinho branco no pescoço, então ela tenta quebrar um pouco essa cor fechada toda e entrega curvas. Tem um véu muito bonito, tem um laço bonito no canto do rosto, mas assim, gente, ela perdeu uma excelente oportunidade de mostrar uma maquiagem diferente, porque era o desfile, era Betsy, não era sobre ela, já estão pedindo uma maquiagem diferente, e esse ia ser o momento ideal, depois nunca mais ninguém ia pegar no pé dela. Foi uma pena que ela fez uma maquiagem com aquele nariz marcando como sempre. Esse é o Baby? Ai, eu sou o Baby, eu vou fazer um Baby. Esse mesmo. Então, vamos lá. O único comentário que eu ouvi, assim como você disse, o único comentário que eu ouvi da bancada que remeteu a Betsy foi a história do lacinho. É um lacinho branco que ela colocou no pescoço. O look tá bonito, tá convincente, mas ela foi pra um lado mais dark, um lado mais viúva. E aí eu ouso dizer uma coisa que a própria Betsy não disse. Isso não tem nada a ver com a Betsy. Então, assim, a Betsy amou esse look, elogiou muito, disse que capturou a essência do que é Betsy Johnson. Então, quem sou eu
eu pra dizer que não é Betsy Johnson se Betsy Johnson disse que é. Mas, na minha opinião, talvez ninguém vai concordar comigo, mas ela ousou fazer um look que não tem nada a ver com o desafio. Ela foi muito bem porque o look ficou muito bonito, mas parece que ela tá em outro dia, em outro horário, outra estação, outro tema, outra passarela, outro tudo, entendeu? Então parece que ela saiu do tema de uma forma até desrespeitosa, mas não foi porque a Betsy abraçou, comprou e adorou. Tá bonita, mas parece que não tá aí fazendo a passarela que era pra estar fazendo hoje. Eu concordo. Mas a Ariete tem uma fanbase muito grande, então ela tem muita gente pra defender ela também. Eu não vejo mal nenhum nesse comentário. Vamos então me odeiem, por favor, fanbase de Ariete, me odeiem. Eu estou precisando de sair do flop, me odeiem. Olha que ela vem, hein? Vamos pra próxima? Vamos! Em seguida vem Sandstar. Ela faz uma coisa mais material girl, like a virgin. E é oitentista. A saia é grande, mas tem um caimento divertido, voluptuoso. Ela brinca com preto e branco, alternando as cores, como num tabuleiro de xadrez. Uma peruca muito bufante, tudo jogado para um lado. Meio roqueira, vai se casar com um motoqueiro. Ela tem a vida inteira pela frente. Ainda vai fazer turnês e dominar os palcos. Mas assim, não acho que seria um vestido com o valor dos vestidos da Betsy Johnson. Só pra comentar, mas era o material que ela tinha ali, então ela fez com o que ela tinha ali. Ela mostrou a construção da saia, acho que foi pra Ariete mesmo. E ela falou, vai ficar linda. E aí ela foi lá e sentou na própria máquina e falou, essa saia tá ficando horrorosa. E deu uma risadinha. A saia não tá horrorosa, acho que tá um pouco maior do que a modelo. Mas a ideia, eu acho que tem a ver um pouco com a vibe ali dos looks da Betsy que mostraram. Tudo bem que os da Betsy estariam mais completos, mas ela ainda conseguiu fazer ali uma coisa que, pra mim, tá pior do que o look anterior, mas tá mais dentro do tema, tá mais na vibe do que a gente esperava ver, entendeu? Não tá fenomenal, mas ela vendeu a vibe do negócio que ela tinha que trazer. É verdade. Eu diria que esse comprimento de saia é até mais sessentista do que oitentista. Mas, de novo, é um casamento, né? Então é a saia mais longa que ela consegue usar. Conta uma história e realmente está dentro do tema da Betsy. A Betsy estava tendo um dia maravilhoso, né? Ela se sentiu homenageada do começo ao fim. Em seguida vem Lexi Love. Gente, eu amei esse look. Está belíssima. Amei esse véu gigante com essa borda bufante. Amei as fitas pelas pernas. Amei o jeito que ficou vestindo o quadril, o busto dela. A saia é um pouco curta, sim, mas ela é uma slut. Ela vai casar e o laço que ela colocou na cabeça é o mais bonito de todo o desfile. De repente ia mudar a cor da peruca, mas ela quis fazer essa homenagem e trazer um pouco de colorido, e colorido tem muito a ver com Betsy Johnson, então eu adorei. Então, aí que tá, né? Ela teve um colapso lá atrás, não sabia o que fazer. A Sanstars deu 2 entrevistas dizendo que ela é a heroína do mundo, porque conseguiu tirar ela da bad, né? Querendo ter um valor, até que nem tem tanto, né? Ai, graças a mim ela conseguiu sair da bad. Ela entra na bad fácil, mas graças a mim, a super poderosa Sanstars, que tenho só 10 anos, tirei uma pessoa de 33 anos da bad. Olha como eu sou fodona. Mas ela acabou aqui, a Lexi Love, foi a única que entregou um look diferente do look de todas as outras, né? Porque ninguém imaginava que pegar um véu desse tamanho, com esses babados na ponta, jogar na cabeça e cobrir tudo com laço, ia gerar um look tão impactante. E esse look foi maravilhoso, assim, pra mim merecia o prêmio da noite. Por mais que tivessem outros looks mais trabalhados, mais bem executados, por mais que tenha esse lance aí do vestido dela ali embaixo ser muito curto, mas a gente pode dizer que ela tá pronta pra lua de mel embaixo desse véu, né? E eu acho até que a RuPaul comentou que agora ela quer se casar por causa desse véu, sabe? Então, sim, esse véu tem muito impacto, é fenomenal. Ficou parecendo que ela tá nas nuvens, né? Dependendo da posição que você vê, parece que ela está flutuando nas nuvens. E apesar de ser um pouco cômico, porque também parece aqueles véus de dossel de cama, né? A cama da casa de fazenda, que tem muita mosca. Mas, ainda assim, eu achei fenomenal a ideia, a sacada que ela teve pra quem tava num colapso e não sabia o que tinha
o que poderia fazer e se saiu tão bem assim. Ela tá de parabéns. Acho que se eu tivesse que parabenizar alguém essa noite, é ela. Tá maravilhosa. Ai, eu achei que o véu fica tão bonito quando ela junta as mãos no buquê e aí forma um desenho ali com bufante. Realmente foi incrível. Por mim, ela levava o prêmio dessa noite, sim. Mas o desfile ainda não acabou, né? Ah, sim, agora é só o desfile com todas juntas. O momento aqui, gente, é a Betsy Johnson fazendo um split no meio da passarela, enquanto todas as modelos desfilam em volta dela. Gostei muito desse encerramento, viu? Você sabe que esse split que você vê aí é um fake split, né? Que ela se coloca na posição lentamente. Ela não dá um split igual que mostra na vinheta do programa, no desfile mesmo dos jurados, quando ela entra na passarela, chega lá na frente, ali sim ela dá um mega split. Naquela passarela dos jurados. Mas belíssima. E aí mostrou imagens dela em outros desfiles. Parece que é uma tradição dela fazer isso no encerramento de todos os desfiles. Gente, eu fiquei passadíssima com isso. Se eu visse minha avó, minha mãe abrindo um split, se eu visse eu fazendo um split assim, eu já ia ficar preocupada comigo. E a Betsy Johnson faz se divertindo como uma grande moleca. Uma bonequinha de 82 anos, né? Você vê que é a prova de que idade tá na cabeça, né? Uma pessoa que não se permite ter a idade que os números dizem que ela tem. Incrível, sabia muito pouco sobre ela, confesso a minha ignorância, mas eu fiquei encantado, principalmente quando eu ouvi ela cochichando com a RuPaul, que ela tem 82 anos, querida. Eu com 82 anos, se estiver viva, talvez nem levantarei mais da cadeira, imagina dar um split. Já não dou com 40. No quarto andar, quiçá no 8º. Ai, gente, mas foi um episódio bacana, foi um desfile bacana. Ali com o feedback dos jurados a gente percebe que gostaram muito da Alexi Love, da Suzy Tucci e da Juice Sparkles, mas não gostaram tanto assim de Cody King, Lydia Butthole Collins e Anya Nerve. E aí foi toda uma discussão, né? Entre os melhores, eu acho que qualquer uma que vencesse eu já ia entender. A Suzy, porque ela vence todas mesmo. A Alexi Love, porque realmente eu daria o prêmio pra ela, mas quem sou eu na noite, não é mesmo? E Juice Sparkles, porque ela conseguiu fazer uma coisa diferente. Ela teve problemas com o vestido, ela salvou o vestido e em nenhum momento os jurados falaram: ai, esse vestido tá emendado com a fibra do veludo virada pro outro lado. Isso é só obsessão de mariconhas como eu. Sim, não fez diferença. Pelo visual na passarela parece que ela resolveu isso. Não deu pra perceber. E a solução que ela deu para aquele problema ali de ter 3 pedaços de pelúcia e fazer daquilo uma grande peça com pedaços emendados, sabe? Com retalhos do pedaço, podia ser um perfeito fracasso. Ela deu uma solução belíssima, brincou muito bem com aquelas cores, então ela tá de parabéns. Mas assim, confesso que se a Alexi Love tivesse ganho também, eu não ia me espantar. Assim como a própria Ariete, que apesar de não ter muito a ver com a coleção, executou um look muito bem executado. O look da Ariete, entre todos ali, é o look mais bem executado, sabe? Até melhor do que o Coitado, que eu não sei nem por que tá entre as melhores, com um look tão assombroso, com uma coisa tão horrorosa, parece um pedaço de carne crua, foi abandonado no sol às 3 da tarde, sabe? Pera lá, eu não falei quem venceu ainda, mas como todos já sabem, porque esse programa tá saindo com um pouco de delay, a vencedora foi Juice Sparkles. Realmente a Ariete também tava belíssima. Ela ficou no safe? Então, você falou que ali as melhores eram o Coitado, a Juice e a Lexi. Eu acho que a Ariete ficou só no safe. Eu estou vendo aqui no VAR e a Suzy Tucci ficou no safe. A Ariete tá no top. Ah, tá. Então agora retira tudo que eu disse. Agora as coisas estão certas. Não, porque não pode
Como que a Suzy fica no top e a Ariete só safe? Não é justo. O look da Ariete é um dos melhores da noite. E eu falei quem ganhou? Eu não falei não, você que tem que falar. Pelo amor de Deus, né? O ouvinte do futuro fã da Ariete quase teve um treco. A Ariete está no top, a Lexi Love merecia ter vencido, e quem venceu foi Juicy Sparkles, que também achei muito merecido, viu? A Sunstar já levou uma, já tá na hora da Juicy Sparkles levar também. Tem que ser tudo igual pras filhinhas. As crianças não brigar, né? Tem que dividir em partes iguais. Sabe, eu acho até que o look da vencedora remete a uma vibe que não é oitentista, né? Não sei se é necessariamente a onda da Betsy de fazer looks oitentistas, mas a vibe do look da vencedora é mais década de 20, né? Uma coisa mais art déco, não é tão 80, não é a minha opinião. São anos 20, é melindrosa, mas tem uma pegada grunge punk que é ali, né? Virada dos 80 pros 90. Elas entenderam que por ser melindrosa, todos os looks delas tinham que remeter à década de 20, é isso? Bom, enfim, limitações de jovens, vamos continuar o jogo. Segue o game. E as piores? Quem ficou entre as piores? Bom, como a gente estava verificando, Corey King, Lydia Butthole Collins e Onion Nerve estava entre as piores. E aí, eu acho que vale muito o histórico, né? Os jurados falam, ai, dessa fulana, eu quero ver mais coisas nas próximas semanas. Dessa outra fulana, eu já vi tudo que tinha que ter visto. E aí, as pessoas acharam meio injusto. Porque o que aconteceu? Onion Nerve acabou ficando no safe e Lydia teve que dublar com a Corey, o casal da temporada. Seu verdadeiro amor contra o verdadeiro amor do seu verdadeiro amor. E aí, todo mundo foi à loucura. Começaram a falar que a Lydia tava melhor que a Onion. Só que, gente, olha o histórico de uma, olha o histórico de outra. De quem que vocês acham que o jurado vai querer ver mais coisa na próxima semana? Então, Corey teve que dublar com Lydia, infelizmente. Mama Ru que decide. Quem foi a branca com K que resolveu que Ônia deveria dublar hoje? Isso é coisa de branca, né? Não bastasse na divisão dos grupos sobrar pras preta, ficar abandonada no grupo de formatura, aí elas tinham que dublar entre elas. Isso é coisa de branca, foi alguma branca que questionou, né? Porque olha o histórico da Lydia, quem é Lydia pra ser salva e colocar a Ônia pra dublar. Mas vamos ser sinceros, o look da Ônia tá pior do que o da Lydia mesmo. Mas daí dizer que a Ônia deveria dublar contra a outra, isso é racismo, viu, gente? Para com isso. É o episódio 9. A essa altura da competição, mesmo a Ônia estando pior que a Lydia, parece que os jurados não têm mais muito o que esperar da Lydia. Gente, eu amo a Lydia também, mas as coisas acontecem, né? O jogo vai se afunilando. Você acha que isso é uma coisa contra o amor? É um ataque direto ao amor? Logo o RuPaul que colocou aí a Corey King pra arrumar um amor e agora resolver colocá-la pra dublar com o amor do meu amor, do próprio amor? Um amor contra o outro amor? Se o amor tivesse amor ao talento que diz que tem, isso não estaria acontecendo. Gente, uma dublagem de um casal. Quantos anos a gente não vê isso? É o primeiro casal assumido no Drag Race que dubla contra. Porque isso no Drácula acontece todo dia. Assumido, assim, firmão, acho que sim. Já teve umas coisinhas, né? Brooklyn e Miss Vende, mas era sempre muito superficial e não durava depois do programa. E essa gravação já aconteceu faz um ano, né? E elas estão juntas até hoje, é o casal do momento. E você sabe, nos primeiros episódios, eu dizia que eu achava estranho. Mas agora, eu vivo por isso, porque todo mundo diz que casal homoafetivo é sempre uma gay muito parecida com a outra gay. E elas são completamente diferentes. Uma é grande, a outra é pequena, e por aí vai. E é um casal bem diferente.
gente mesmo. Então, a gente tem que celebrar a diversidade, né? Eu já não acho não vejo com os mesmos olhos que você, mas aí são os meus olhos, né? Mas eu pensei que você ia dizer que elas são tão parecidas como todos os casais gays, elas também são muito parecidas, muito semelhantes, mas realmente eu não consigo entender. Mas o amor tem dessas coisas, né? Nem pessoas como eu, amargas, que não têm amor nenhum no coração, nunca vão entender, não tem como. As coisas sagradas são assim. E a música desse lip sync é Kiss Me Deadly, de Lita Ford. E foi um lip sync icônico, gente. Com certeza esse lip sync entrou pra história. A Lídia mostrou que entende muito de performance, de dublagem. Ela regalava os olhos. Graças a Deus esse dia ela não tava com uma coisa que cobria metade da cara dela. Então dava pra gente ver os olhos dela. E ela se destacou muito diante das câmeras, deu uns chutes, uns spins. E a Corey King, a gente já sabe mais ou menos como ela costuma dublar, né? Então ela fez aqueles movimentos como os lip syncs anteriores, esticando os braços, as pernas, querendo mostrar que sabia a letra, e Lídia dando um monte de spin, um atrás do outro. Parecia que Lídia era uma super estrela no palco que todo mundo pagou pra assistir, e a Corey King era só um gay na pista se divertindo muito enquanto a música era tocada. Muito franca. E Lídia tremia a cabeça. Isso é um movimento old school tão legal que fazia tanto tempo que eu não via. Enquanto a Corey King tenta só fazer umas poses com a mão, desmunhecando para um lado, para o outro. Depois faz um spin, faz um drop de joelhos para trás, mas o palco é muito da Lídia. E ela nem precisou se movimentar muito, né? A gente vê a Corey meio que de um lado pro outro e a Lídia ali permanece no centro, mas entregando tudo que a gente merece, se esgoelando, segurando o pescoço, enquanto a Corey King já tá fazendo as Pointer Sisters. Só fica apontando pra lá, pra cá. E aí, gente, vem o grande momento. Um beijo. Não um beijo no asfalto, mas um beijo na boca. E pela primeira vez na história, um casal de drag queens se beijam durante um lip sync de uma forma tão explícita, assim. Já teve outros beijos, mas entre amigas. E dessa vez foi incrível. Até porque na semana passada já estavam pedindo esse beijo diante das câmeras e elas estavam evitando fazer. Então, já que uma ia sair mesmo, vamos entregar esse presente para a humanidade. Foi incrível, RuPaul vibrou e aí no final a Corey faz um drop pra trás e a Lídia termina numa pose. Dentadura da RuPaul quase caiu quando essas gatas se agarraram e começaram a se beijar no palco. Acho que é tudo que a RuPaul queria ver. Hoje ela viu. Fica brincando com essas coisas. Ai, viu. Primeiro eu preciso explicar porque eu me choco. Porque eu me choco, porque eu sou careta e eu me choco. Mas elas deram um show e elas deixaram a audiência mais chocada do que nunca. Mas você tem razão, a Lídia arrasou, representou, dançou, teve toda a garra e confiança, e a Corey King fez mais do mesmo, né? Aquilo que ela faz, ela até dança bem, mas ela é um pouco ainda, sei lá, um excesso de energia na hora que não precisa, e golpes, sabe quando a gente vai jogar Street Fighter e não sabe o que fazer, fica dando todos os golpes? É a Corey King ali na dublagem, ela dá todos os golpes ao mesmo tempo, e nada combina com nada, então a Lídia realmente se saiu melhor. Nem percebi de quem que partiu o beijo, mas parece até que foi a Corey King que quis beijar a outra pra sufocar ela no lip sync. Ah, já tô perdendo mesmo, vou beijar ela, vou tentar sufocar ela. Não coloca a cena de novo, não quero ver, mas vou entender assim na minha cabeça. E a música fala Kiss Me, né? Kiss Me Deadly. E depois desse beijo, uma ia sair, uma ia ficar. Sai Corey King, fica Lídia Butthole Collins. Pra surpresa de 0 pessoas, porque a Corey King já dublou muitas vezes, mas eu não vou criticar mais a Corey King, eu vou pôr a culpa no coração. Ela ficou muito apaixonada, muito envolvida. Se ela ama, quando ela ama demais, ela mergulha fundo no romance, e isso acabou assim distraindo ela da competição, mas durou bastante, né? 9 episódios. Ela até acha que vai parar no All Star. Saiu jurando
que a gente vai rever ela no All Star. Saiu fazendo essa ameaça, né? Então, a Corey King, o babado dela, independente do amor que ela conseguiu na temporada, ela se vê maior do que o que ela de fato é, né? Ela, com um poder maior do que o que ela de fato tem. Acho que ela tem mais vontade do que ferramentas. Agora, adquirindo essas ferramentas, ela vai se tornar maior do que o que ela é. Por enquanto, ela tem muita vontade de fazer, mas ela ainda não tem as ferramentas necessárias. A gente viu grandes problemas com o look, né? Então, a própria RuPaul reclamou aí que ela fez sempre essa mesma silhueta. Hoje construiu um vestido de novo com a mesma silhueta, então foi uma temporada inteira da mesma silhueta, ou de maiô. Então, ela estava sobrevivendo. Mas além de tudo isso, a Corey King é aquela pessoa que tá toda hora dando entrevista, dizendo ainda bem que a fulana saiu, não suportava mais a ciclana, ai, bem feito que ela se fudeu. Então também tava na hora dela se fuder, né? Em nome do karma, acho que já fazia umas 2 semanas que eu tava esperando a hora de ela ir embora. Mas nenhuma maldade no coração, nada contra, é só uma competição mesmo. Boa sorte pra ela na vida e boa sorte pra quem ficou, que provavelmente será uma das próximas a sair. E na próxima semana o desafio é gongada. The Villain Roast. The Villains Roast, com Candy Muse, que fez House of Villains, Mistress Isabelle Brooks, Plain Jane e Joey Nolfi. Gente, elas vão fazer lá a gongada, vão ter aí as veteranas presentes, é muita pressão, desafio de comédia, ainda mais desses, é babado. Ai, a Plain Jane vem e a irmã dela não vai estar, foi embora, não vai ver a irmã no programa. Era pra ela conseguir, né, ver a própria irmã, não deu tempo. Que pena. Isso sim é uma decepção. Sim, isso sim é uma decepção. Pior do que se quando ela tivesse saído não existisse mais o amor. Mas aí a gente já sabe que a relação está durando até hoje para delírio da plateia. É engraçado, né? Como que as pessoas gostam dessa relação, né? Se fosse só o visual, se eu fosse lá na China e mostrasse pra alguém a foto e falasse: o que você acha desse casal? Eles chamariam a polícia. Mas aqui todo mundo acha lindo. Mona, eu não vou falar nada desse casal. A minha família tá palmitando por gerações. Não dá pra falar nada desse casal. Não tô falando de palmitagem. Eu tô falando da diferença de idade que parece ter. Que não é nem tão grande, provavelmente. Mas assim, a Lídia parece muito mais nova do que é. E a Corey parece mais velha, então chega a ser bizarro. Mas a gente passou aí por décadas de brincar de sugar daddy, né? De normalizar relações age descendentes. Então... Pois é, realmente, a Corey King esbanja a virilidade, tem aqueles braços enormes, musculosos, e a Lídia toda twinkzinha, né? Então, tem esse contraste, e esse contraste também faz parte da história, né? Não é nem recente. Desde os anos 70, nos leather bar da vida, já tinha esses papéis, essas funções. Sim, cabe a nós, no mundo gay, normalizar essas diferenças. É muito bom. Até porque são dragas, né? Ainda assim são 2 dragas. Ai, cai. Ai, eu adoro, porque são as únicas que não entraram falando: eu quero fazer cai, eu nunca fiz cai. E não são elas. Então quem queria fazer não fez. E quem ficou quieta tá fazendo. Calada vence. E você viu que parece que a Ariete vai se desentender com a Juice Sparkles ou alguma coisa assim? Aparece elas meio que se decepcionando, falando de dar uma facada nas costas da outra, metaforicamente, é claro. Claro, e elas estão todos os episódios lá no canto, né? O grupo das maldosinhas, né? Que ficam falando mal de todo mundo, desejando mal pra todo mundo. Agora vai voltar pra elas mesmas vão brigar. Olha que loucura, né? Karma tá funcionando. Ai, meu Deus, agora tem que começar a falar bem delas. Fala alguma coisa pra eu falar bem? Vamos falar de Drag House Rules, mas antes quero mandar um beijo pra Rafas, que tá aqui na plateia vendo a gente. Gente, teve uma entrevista com Rafas Paul no Tudo Tal, que já está disponível aqui no Spotify e imperdível. Vocês vão rir, chorar e rir de novo, e chorar de novo e rir de novo. É de se apaixonar.
é de rolar na sarjeta de paixão. E se eu me civilizar aqui nesse programa, agradeçam a Rafas, porque é ela que tá tocando meu coração e me fazendo virar gente. Eu tô até pensando 2 vezes antes de falar mal das drags. Se bem que é um pouco de pressão, porque aí eu penso, um dia ela vai trazer a bicha aqui, eu não posso falar mal dela. O papel da mãe é realmente esse, educar. Então vamos de drag. Isso é medo, isso é educar por medo. E funciona, né? Vamos de Drag House Rules. Segundo episódio, falar rapidinho pra vocês. Teve uma simulação de The Bachelor. Elas tiveram ali que conquistar um senhor galã, capitalista, endinheirado. E foi uma palhaçada. Eu amei a atuação da Tammy Brown, incrível, lutando contra o capitalismo. Jujubi continua tentando sair da casa, morrendo de medo de ganhar imunidade. E é engraçadíssimo ver essas interações, assim como Laganja fumando com Tammy na beira da piscina, gente. Mona, o que eu adoro é que todo final de episódio tá a Laganja e a Tammy Brown fumando na beira da piscina e dando meio que a conclusão do episódio, meio meu cu, tipo, elas não estão nem ligando pro que tá acontecendo na casa. Então, assim, onde quer que você vá, vai ter uma bicha no canto com um beck, fumando uma taba com as irmãs, ficando com o isqueiro delas e rendendo altos bafos. Essa casa é uma prova. E é uma abstração assistir esse programa, por mais que seja um fake reality, entre uma taba e outra, vale a pena assistir, porque é uma viagem. E é muito bom ver elas fora da competição, né? A Tammy Brown mesmo, onde a gente ia ver Tammy Brown de novo, e ali é o lugar certo pra ela, que ela pode viajar, avacalhar com quem ela quiser, assombrar quem ela quiser. É maravilhoso, eu adorei. Gente, a Tammy Brown tá se destacando muito. A Manila também, eu adorei ela tentando conquistar o bofe, entrando embaixo da mesa, fazendo os pés se tocarem. A Rock'em Samura também, ela tá fazendo uma linha estranha, vigiando as outras pela janela. Gente, é hilário. São 20 minutos. Vale muito a pena assistir Drag House Rules, sim. E eu digo isso porque talvez pode sair da TQ. E a gente não pode deixar sair da TQ. Então vamos dar view pra esse programa também. Tela Queer, dá uma segunda chance pra esse programa, por favor. Não seja tão amarga, gata. Faz isso pelas irmãs. Você viu que as irmãs estão bem relacionadas. Você viu quem que teve aqui com elas essa semana. Victoria Shakespeare, Erika Hilton, a louca. Erika Hilton. Acreditando, falou assim: Kelly, já prevejo você presidente em 2030. Eu quase interrompi. Falei, não, essa é a Erika. A Kelly é chanceler lá na Alemanha. Ai, adoro. A gente tá muito bem influenciada, né? A gente não pode abrir space no horário que a Victoria Shakespeare tá acordada, senão ela vem. E aí a gente já não pode... Não pode, porque se a gente tá aqui, a Vitória aparece, bem, é babado, a gente não vai conseguir cobrir o programa, a gente vai ter que fazer fofoca. A Victoria traz revelações, eu vivo por isso, as portas estão sempre abertas para Victoria Shakespeare. Ela que fez a primeira entrevista, né, dando início a esse ciclo tão gostoso. Antes de fazer a drag da semana, eu já vou falar disso. Vou falar de coisa boa, vou falar de Tudo Talk, o novo programa de entrevistas do Tudo Drag, um oferecimento de Domínio Drag. E olha só que delícia. Falamos da entrevista da Vitória, já entrevistamos Rafa Spon, agora acabamos de entrevistar Pandora Knox, vencedora do Drag Race Alemanha, Miss Abby, oh my god, brasileira do Drag Race Holanda. Que entrevista incrível, gente. Apareceram a Vicky, Fontana, Kelly Hilton, quase que o Megazord se formou, só faltou a Melissa para completar o Brazilian Royalty. E agora eu sei como o Jô se sentiu quando entrevistou Hebe Camargo, Nair Belo e Pepita Rodrigues, gente. Foi demais aquela entrevista. E em breve aqui no Spotify. Também a gente entrevistou Kelly Hilton depois e foi épico. Quero entrevistar a Fontana, tô querendo, né? Quero Melissa, quero Bettina, quero Shannon, Helena. A Helena, não só a maldita, como a Helena Borges também. E vem a Imen Lumiere, vem Pietra Park,
rainha dos 2 hemisférios, gente. As coisas sagradas são assim. Fraimes, cadê você aqui? Penélope Jean, a nossa Gaga, também quero. Pupi Poison, gente, já pensou? A drag de todo ano aqui numa entrevista. E Tristan Soledad, vai tá tendo? Vê lá, hein? Sempre te defendi. Eu quero saber quem mais vocês querem ver ser entrevistado no Tudo Talk. Marca elas aqui que a gente vai atrás. Se elas não responder, não sei. Mas ninguém pode falar que nós não estamos tentando. Depois eu solto a lista do desprezo e conto pra vocês todas quem que me ignorou aqui. Já pensou, hein? Ah, já pensou? Será que isso é uma ameaça? Será? É o Tudo Talk, onde falamos de tudo com quem é tudo pra gente. A lista dos desagradecimentos. Vocês têm 1 mês pra responder o contato, depois vai sair a lista dos desagradecimentos. Brincadeira, ameaças à parte, tem sido um momento muito especial. Eu brinco muito aqui quando a gente faz a cobertura do Tudo Drag, porque não dá pra ficar assim, ai, faltou brilho, ai, não sei o quê. Então, às vezes a gente vai falar uma coisinha mais ácida, mais amarga mesmo, mas com todo respeito, essas entrevistas têm me mostrado o quanto essas gatas lutam pra fazer a arte que elas fazem. Eu tenho aprendido muito, principalmente sobre a história delas, sobre a vida delas, aprendido muito mais sobre tá aqui a Rafas agora como ouvinte com a gente. Tenho aprendido inclusive com a Rafas muito sobre comunidade, sobre amor, sobre respeito, sobre fazer e ajudar para que o outro possa fazer também. Então eu acho que esse senso de comunidade tem que estar sempre presente entre nós, e aprender mais com essas histórias tem me feito aprender mais sobre a minha própria história, sobre o meu papel no meio disso tudo. Então é claro que a gente brinca muito, mas a hora de falar sério a gente fala sério. Então eu tô muito feliz com o impacto disso tudo, inclusive na minha própria vida, e tudo que a gente tem conseguido tirar delas nessas conversas, que elas não conseguem falar no programa, que elas não têm tempo, ou que sequer alguém pergunta, né? Ou elas às vezes não têm mesmo tempo de TV, né, para falar sobre tudo isso. Então elas vêm aqui, contam um monte de coisa que a gente não sabia, um monte de segredinhos de bastidores, um monte de segredo da vida delas, da história delas, e tudo isso é muito importante. A gente tem aprendido muito com isso. Então, assim, máximo amor e gratidão a todas elas. Da Vitória, que veio aqui na primeira, depois voltou na segunda, na terceira, virou quase que uma nova entrevistadora do quadro, e é um orgulho, porque assim, eu vi as gatas ali, tipo, a personalidade na TV, agora elas estão aqui. Quando eu vejo todas elas aqui na sala, eu falo, meu Deus, que céu estrelado, eu não sei nem o que falar. No dia da Pandora eu não sabia o que falar, porque eu não falo inglês mesmo, né? Então eu fiquei, mas quando a gente fez a próxima, eu ainda tava com a boca travada, porque eu tava aqui, durante a entrevista, pensando, meu Deus, que responsabilidade, sabe? O que falar com essas gatas, sabe? E que bom que tá dando certo, que bom que a gente tá dando conta disso, que é muita responsabilidade, e que bom que a gente ainda vai fazer muitas outras, e vai ser maravilhoso, assim como tem sido, e cada vez melhor. Muito obrigado, Kelly Hilton também, a Abby, oh my God, todas elas. A Rafas, meu Deus do céu, a Rafas já eu falo dela. Viramos comadre, gente, de colocar a cadeira na calçada e fofocar, pra não dizer conversar. Agora, vamos pro ponto mais alto desse programa. Vamos decidir a drag da semana. Tan, 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 tan. Já! Nossa, que rápido! Eu nem tô aqui há 1 hora ainda. Você vai falar primeiro? Eu vou, porque eu vou dar a drag da semana pra Temi Brown. Gente, eu amo a Temi Brown. Eu acho que a gente veio do mesmo planeta. Eu já tenho a Temi Brown no Facebook há muitos anos e ela já respondia, gente. Eu sempre fui muito encantado com ela. Ela também é muito encantada com o Brasil. E ela tá se destacando muito no Drag House Rules. Então eu amei. Agora sim, se fosse só no Drag Race, com certeza Lexi Love, né? Sem comentário. Ai, Lexi Love sempre, né? A gente aprendeu a amar a gata e não vamos soltar da mão dela. A Oni, essa semana, a gente vai soltar um pouquinho, vai segurar pelo dedinho. O look não deu muito certo, mas Oni é sempre Oni.
já que Rafa está aqui, eu vou dar minha drag da semana para Rafa Paul, porque a gente entrevistou ela, foi uma entrevista, tipo, acho que foi a mais longa que a gente fez, não foi, Acre? Acho que foi a mais longa. Eu ouvi a entrevista 2 vezes, porque sou eu quem edito. Então eu ouvi ela contando a história dela 2 vezes. Durante a entrevista eu evitei de ficar toda hora, ai, você é isso, você é aquilo, pra não ficar só, ai, trouxemos a gata aqui pra ficar lambendo ela. Mas agora aqui eu posso lamber aqui nesse outro quadro. Gente, ouçam a entrevista da Rafas, porque, assim, da minha parte, o que me impactou mais na Rafas, o lance de comunidade, o lance de generosidade, a preocupação com as outras pessoas, a preocupação em fazer com que outras pessoas brilhem, sabe? E eu acho isso tão bacana, porque nesse mundo todo mundo quer ser estrela, todo mundo quer ser mais do que todo mundo, nesse mundo geral, assim, nesse planeta, sabe? Em todos os aspectos, em todos os sentidos. E raramente a gente encontra pessoas que querem ajudar outras pessoas a brilhar. Então, assim, ela foi muito generosa com a gente de nos inserir nesse universo, nessa comunidade, nos ajudar a conseguir essas entrevistas. Mas ela foi mais ainda quando veio aqui contar a história dela. E mais generosa e sincera ainda quando ela disse que gostou dessa oportunidade, porque ela teve poucas oportunidades de contar a própria história. E eu acho tão importante a gente poder contar a própria história. E quando eu ouvi a história dessa gata e os detalhes da história dela, e o cuidado que ela tem com outras pessoas, com pessoas da comunidade, com pessoas ali do dia a dia dela, que ela já teve, que ela continua tendo, e ainda assim o tempo que ela consegue para fazer arte, se preocupar com os outros. Então, assim, é uma pessoa fenomenal. Fazia muito tempo, muitos anos que eu não conhecia uma pessoa que eu ficasse assim 2, 3, 4 dias depois pensando ainda na pessoa, numa coisa que ela falou. Então, estou impactada com Rafa Paul e preciso de dar a drag da semana para ela. Eu vou ter que dar essa puxadinha de saco aqui. Rafas, te amo, parabéns por ser quem você é maravilhosa. Tá ouvindo aí, Rafa? Parabéns. Boa noite, gente. Que felicidade, viu? Nossa Senhora, a gente ainda tá reverberando demais essa entrevista. Realmente, eu volto a agradecer pra vocês, meninos. Porque é um fato, né? Eu realmente me vi ali de frente para um espelho, né? Eu pude reviver todas essas histórias, as boas, as tristes, e a gente vai fazendo uma autoanálise de tudo, e como eu tinha dito, foi literalmente terapêutico. Mais uma vez, desejo todo sucesso para vocês. Agora a gente fica muito orgulhoso e falamos, já virou até o meu bordão, né? Agora a nossa comunidade tem voz, porque eu me sinto representado por vocês, a voz de vocês me alegra, me conforta, me diverte. Todo sucesso, que venham muitos e muitos mais Tudo Talks. O Desbanca me desbancou. E a gente também tá toda desbancada aqui. Você sabe que no começo ia ser desbancada, viu? E é como a gente sempre fica no final de cada episódio, ainda mais agora com essa rede de entrevistas. Muito obrigada por ter proporcionado esse momento pra gente. Nunca tinha imaginado na minha vida que ao mesmo tempo conversar com Miss Abby, Oh My God, com a Vicky, com a Kelly Hilton e com a Fontana, realmente são momentos icônicos. Cada entrevista, um momento especial. E parabéns, Rafas, ganhou a drag da semana, né? Yes! Receba! Obrigada! Não, e detalhe, eu vi mais vídeos dela hoje, porque eu também não tinha visto tantos vídeos, não conhecia a arte de Rafas, né? Conhecia a história mais profundamente essa semana, a gente conversando aqui via áudio e tal. Mas quando eu fui ver os visuais da gata, tudo sobre a drag da gata, a gata faz uma drag e ela vai lá, não, ela tem uma história, eu estou fazendo isso, um personagem, uma lenda do litoral, não sei o quê. Ela sabe o que ela tá fazendo, ela domina o que ela faz muito bem feito. Gente, eu tenho certeza que a gente não vai demorar muito pra ver Rafa Paul no Drag Race. Eu tô esperando por isso, eu vou ficar aqui gritando por ela. Ela pode fazer a maior caca lá, eu vou falar, gente, para, isso é máfia, ela que ganhou, como que não deram pra ela? Ai, que tudo, gente. Obrigada. Vamos orar, ficamos na torcida. Por hora, já me contento demais com o título que vocês me deram. Já estou me sentindo a drag da semana.
E outra coisa, Cresce, a gente teve aqui presenças ilustres nos últimos dias, e passadinhas ilustres, como a da Shannon Scarlett, como a da própria Melissa Bianchini, que você comentou que faltava ela para completar o quinteto, mas ela entrou aqui também uns momentinhos. E se a gente teve todas essas presenças ilustres aqui com a gente, que a gente nunca nem imaginou, foi graças a Rafas. Então a gente nunca vai ter nem palavras para agradecer isso que ela fez pra gente. Foi o maior impacto que a gente teve até hoje no nosso trabalho, graças a ela. Gratidão eterna. Eu vi a Melissa, foi na entrevista da Kelly Hilton, né? Ai, mal posso esperar pra falar com ela também. Ela que tá arrasando no Carnaval de Itália, meu amor. Você não consegue ler a boneca. Mas assim, Rafas, pra você, quem que é a drag da semana? Tem assistido Drag Race? Ai, meninos, caramba, eu não consigo eleger ainda uma drag da semana. Eu vou talvez então colocar como a minha preferida da temporada. Tem sido a Ônia. Eu comecei não gostando muito da gata, muito das tiradas dela, mas, puxa vida, a cada episódio ela veio realmente assim, me conquistando. O Snatch Game, pra mim, né, é um dos, acho que pra muita gente, né, é um dos challenges, dos episódios mais aguardados, mais queridos, e é o meu, e tipo assim, putz, quando ela fez aquele Ed Murphy, né, e lembrando todas aquelas referências cinematográficas que eu tenho e tal, puxa, me relembrou muita coisa boa, né, essa fase de Professora Aloprado, desses filmes, e foi muito divertido, ela fez muitíssimo bem, e daí em diante, gato, pra mim, ela já merece a coroa. Então, a minha drag da semana é Ônia. Lá em casa todo mundo é Ônia, todo mundo bebe, todo mundo sana. A Ônia é incrível, né? Porque muita gente fala isso. Eu também achei ela meio assim no começo, eu fiquei meio assim com ela. E aí ela me conquistou, e essa semana eu vi uma pesquisa, eu acho que do Tela Queer, ela tá em primeiro lugar na preferência do público, viu? Eu fiquei passado com isso. Ai, maravilha, maravilha, maravilha. Eu ia completar, meninos, vocês estavam falando a respeito das entrevistas, das entrevistadas e sobre gratidão, eu acho que é sobre o ciclo que eu sempre menciono, né? Eu sou muito grato também a vocês, porque eu nunca tive a oportunidade de conversar mais com elas assim, sabe? Sempre se resumiu muito ao convite de ingressar na comunidade, de apresentar a comunidade para elas, e só, né? Eu nunca fui amiga, né, delas, de poder estar chamando e conversando e trocando figurinhas e coisas do programa, e de repente o que foi bom para vocês foi bom para mim também, sabe? É uma rua de mão dupla, uma via de mão dupla, porque agora a gente pode participar e interagir. Elas super aceitaram, né? Ainda tem aí umas gatas que a gente vai revelar mais pra frente, que estão interessadas em participar e abraçaram o projeto. Isso é muito valioso, isso é muito divertido. Então tá sendo uma oportunidade rica pra ambos os lados, porque pra mim também tá sendo maravilhoso. O que me deixa mais chocado é que, tipo assim, a gente vai entrevistar uma, a outra é amiga dela, nem precisava de estar aqui, mas ela vem para acompanhar e para dar um depoimento sobre ela. Isso acabou se formando de forma natural aqui nas nossas entrevistas, e até a gente fez uma brincadeira, né, porque um dia pifou o microfone de uma delas, a gente brincou que estava no arquivo confidencial, e elas por conta própria vêm aqui, mesmo não sendo a entrevista delas, porque elas querem acompanhar a amiga. Então, assim, nem a gente imaginava que elas fossem tão acessíveis e tão generosas e tão bacanas assim. Então, tipo, eu considero amigo delas, de tão amigas que elas foram com a gente. Então, grata surpresa, e eu tô muito feliz. Ganhei novas amigas. Com certeza, e elas podem contar com a gente pra qualquer coisa. Eu até compro uma briga com a Raven, hein, gente, pra defender as minhas drags. Ninguém toca nas minhas drags. Pra defender a maquiagem de Abby, oh my God, é isso? Essa fofoca você vai ter que ouvir na entrevista dela lá no Tudo Talk.
E não é brincadeira, né? A gente tá aqui falando, mas não é sensacionalismo, a gente entrega mesmo, porque lá nas entrevistas tem muita fofoca, muita coisa que elas não ousaram falar, e elas vieram em grupo, então elas acabaram falando mesmo, uma entregou a outra, vocês não perdem por esperar, ouçam todas. Com um bolo de cenoura. Ai, gente, foi tudo. Vi que terrível, viu? Meu Deus, já tô ansiando pela gata. Ela já tem praticamente, já ganhou uma cadeira, né? Aí na mesa do Tudo Talk, porque ela joga o dossiê na mesa. Querida, se eu tivesse um programa de TV, a Vicky com certeza ia ser a repórter de rua. Com certeza ela ia chegar lá a tempo, com todas as notícias na ponta da língua. A Vicky é a câmera da verdade, a lente da verdade. Quando ouviu falava, olha ali pra aquela lente e fala, pra gente ver se tem razão ou não tem razão. Ou então ela faz uma linha assim, você não vai contar daquele dia que você fez isso. Maravilhosa, maravilhosa. Ai, gente, é por isso que vocês não podem perder o Tudo Talk. Não deixem de se inscrever no podcast. E vamos rapidinho pro quadro de agradecimentos. Gente, tá rapidinho hoje, porque eu tô pegando quem curte os posts e os cortes do Tudo Drag. Extrapolaram. Só os cortes da Vitória tem 800 curtidas, gente. Já pensou falar tudo isso de nome aqui? Não dá mais. E os agradecimentos dessa semana vão pra Carmen with K, de Goiânia, looks incríveis. Vini Valentine, ele é do Burlesco, ele é andrógeno, maravilhoso. RC Brilhos, só os look top esse carnaval. Todo da RC Brilhos, seu melhor look tá lá. Vitória Shakespeare sempre, né, Vi? Que você vai ter sempre uma amiga aqui. Como que a Márcia falava? Aqui você sempre vai ter uma amiga. Era a Cristina Rocha? A Márcia? Aqui você sempre vai ter uma amiga, Vicky. Que pessoa maravilhosa. Ela dá uma força pra gente que nem ela imagina. Veio no Tudo Talk da Miss Abby, oh my God, causou horrores. E eu vivo por isso, gente. E também pro José Nogueira da Zucca Beachwear. Estamos de olho, estamos todas juntas nessa chalana de emoção. Olha, sua lista de agradecimentos tá curta hoje, hein? Meu Deus, tá mal agradecida essa semana. É o nosso programa que ninguém liga, só querem saber das entrevistas. Elas estão assim, são terríveis. Mas tá fluindo tudo muito bem. E eu tô muito feliz. Gente, já passamos do fatídico número 17. Então já é o episódio 18. E eu espero continuar acompanhando, semana a semana, tudo que acontece com essas drags. Olha, a gente não vai conseguir colocar a entrevista da Pandora a tempo. Quando sair esse quadro também já vai ter passado. Mas vão aí atrás do lançamento da música da Pandora, que passou de 7 de fevereiro. O Acreditando sabe o nome da música, ele vai falar. Você pode acessar em todas as plataformas. A Pandora deu uma entrevista maravilhosa pra gente, que eu não entendi nada, que foi em inglês. Mas você que sabe inglês, logo vai ter acesso à entrevista completa da Pandora. Mas vai atrás da música dela, porque a gata precisa de fazer o AO dela também. Pois é, a música Stretch Me Out, disponível a partir do dia 7 de março em todas as plataformas. Pandora contou fofoquinha, gente. Ela já tinha uma música do ano passado e agora parece que é um EP com várias canções e essa é só a primeira dessas canções. Então é muito bacana descobrir isso tudo. Vamos ouvir Stretch Me Out, tô super curiosa. A única coisa que ela me adiantou é que não é uma love song romântica. Ironicamente, né? Porque você falou, me conte dessa música, uma música romântica. Eu falei, sim, justamente, eu faço música romântica. Tipo, uma ironia alemã na sua cara. E a entrevista dela é a mais curta, né? Porque a gata, ela é curta e grossa. Ela é o que toda bicha queria ser, não é? Eu fiquei impressionado. Porque a gente pensa que é daquele jeito, né? Quando a gente tá nervosa. E a gente não consegue ser. E ela consegue. Maravilhosa. Alemã, rápida, belíssima. Pois é, sucinta, protetora dos animais, ela falou muito dos direitos animais também. Essa entrevista foi super bacana e vai sair o episódio em inglês e depois um outro episódio com a tradução falando o que aconteceu no áudio original.
A gente tá com dificuldade de encontrar uma tradutora com a voz parecida com a dela, mas logo logo sai a versão traduzida. E a título de curiosidade, eu vi uma postagem agora à noite, provavelmente do produtor da Realness, reclamando que tá com dificuldade de encontrar empresas parceiras pra tocar o projeto adiante, que o ano que vem ele pretende fazer no mês do orgulho para ver se as empresas se interessam. Então, olha que sacanagem, né? A gente fala sempre aí das empresas, né? De não gastar o seu dinheiro com empresas que são contra a comunidade, mas a gente já tem que ir além disso, né? Começar a sensibilizar as empresas a se interessarem pelos projetos da comunidade, né? Que sejam empresas gay ou empresas que se interessem pelo público gay ou direcionadas, porque coisas maravilhosas podem deixar de acontecer por falta de investimento dos empresários. Pois é, mulher. E eu tô organizando uma petição para trazer uma turnê do Brazilian Royalty pro Brasil. E eu vi essa postagem, eu fiquei bolada. Realmente é preciso haver mais investimento nessa área. Já são cada vez menos boates, clubes, e ainda tem as festas, né? E a gente vê isso acontecendo com festas grandes, então não pode deixar essa peteca cair, gente. Senão eles vão vencer, e a gente não quer que eles vençam. Gays, usem bem o seu dinheiro. Essas empresas precisam de pedir, implorar pelo dinheiro de vocês. Por favor, protestem através do dinheiro, porque é só assim que eles vão perceber a comunidade. Eu acho que se eu posso deixar um recado de considerações finais, é esse. Valorizem-se, valorizem o seu dinheiro, saibam onde gastam, consumam de gays, e fomentem as gays como a minha amiga Rafas aí faz o tempo todo. A gente vai ter que fazer alguma coisa acreditando, porque senão o mundo gay vai acabar. Tá louca? Esse é o problema. A mãe tá cansada. A mãe esperava mais das outras gerações nessa altura. As novinhas não estão preocupadas, as velhas estão cansadas. O que a gente vai fazer? Vamos ter que chamar a Rafa Spol pra dar uma solução. Só ela, viu? Só ela. E, gente, chegamos ao final de mais um programa. Foi super especial. Quero agradecer todo mundo que tá nos ouvindo do futuro. Todo mundo que curte, comenta, segue, compartilha. Desbanca podcast em todas as redes sociais. E foi bom estar com vocês. Foi bom brincar com vocês. Gente, não deixem de contar a sua história. É importante contar a própria história. Não deixem cair no esquecimento. Não deixe tudo virar uma amnésia. Eu não lembro se você se lembra quando você disse que se esqueceu, que lembrava que tinha esquecido a lembrança que já se perdeu. Eu não quero que você esqueça da lembrança que já não tem mais. Esquecido ficou na lembrança da memória que ficou pra trás. É uma amnésia, eu sinto muito por isso. Se você não lembra é porque ficou esquecido. E dessa amnésia não sobrou lembrança, pois você esquece que eu não te dei confiança. Se eu conheço, eu já não me lembro. Só não esqueço que o tempo passou. Se isso tudo caiu no esquecimento, não lembro mais o que se derramou. E não me importa se perdi a memória. Se não me lembro é que não importa. Alguma coisa falta nessa história. Melhor deixar para uma outra hora. É uma amnésia, eu sinto muito por isso. Se você não lembra é porque ficou esquecido. E dessa amnésia não sobrou lembrança, pois você esquece que eu não te dei confiança. Se faltou presença, não foi a minha. Se faltou impacto, não do meu lado. Não é indiferença, fala por você. É falta de contato, cê pode crer. Essa amnésia pode ser sua, essa amnésia